Bom, gente, estamos aqui novamente no nosso canal para contar mais uma história com o tio Roger que aconteceu lá em Maceió, na casa da tia dele, a tia Sula. Boa noite, pessoal. Mais uma história verídica, né? Acontecida em 1989 para início de 1990, final de ano. É história que muita gente não acredita, mas é real, aconteceu comigo. E foi no final de ano, a família se reuniu num conjunto residencial, só que era prédios na verdade, e era no térreo. E eu tinha uma tia minha que já faleceu, irmã da minha mãe, que morava, creio eu, na época, faz muito tempo, eu acho que no quinto ou no sexto andar. E aí a família se reuniu, as primas, os maridos, os filhos, aquele piseiro todo, e em determinado momento pediram para eu ir buscar um doce, um pavê. Nem gostava, né? Não, nem um pouco, né? E aí ninguém quis ir buscar e eu me ofereci, logicamente, né? Que como eu gostava do doce, e eu estava de passagem, estava com a minha família, estava de viagem, né? Que eu sou de Porto Velho, Rondônia, e eu fiz questão de buscar o doce. Cheguei no apartamento da minha tia, tirei o doce da geladeira e sentei no sofá, aqueles apartamentos humildes, né? E procurei uma colher e comecei a comer o doce antes do doce chegar lá embaixo, na festa da família, né? E eu sentado, degustando, e aquela zoada lá fora, né? Que era final de ano, e escutei risadas. E até então eu estava distraído, comendo doce, como era final de ano, risada, logicamente, o pessoal estava em clima de festa, alegria, e comecei a prestar atenção que não era uma risada normal, era uma risada como se fosse um sorriso com um pouco de eco, né? Eu já estava só no ambiente. Só no ambiente, e claro que estava escuro, né? Porque o apartamento estava com as luzes apagadas, creio eu que se apenas com a luz do banheiro acesa, que ainda dava um reflexo de um pouco de iluminação na sala onde eu estava, né? E aí eu estava sentado no sofá, levantei, abri a porta, lógico que eu levei o doce junto, né? Abri a porta do corredor para olhar se tinha gente lá fora, tudo vazio, que o pessoal praticamente tinha sumido dos apartamentos para a casa das outras famílias, né? E o meu povo, a família bem grande, estava lá embaixo, esperando o doce, inclusive. Fui na janela, olhei para baixo para ver se... Mas eu vi só aquela zoada embaixo e a risada ainda continuava. Minha tia, né, era viva na época e ela é espírita, né? E as pessoas diziam que ela rezava para os espíritos de luz, né? E chegavam até ela para poder ela fazer umas orações. Mas eu era novo, não acreditava nessas coisas. Qual tia, tio? Tia Sula, né? Irmã da minha mãe. E na verdade a minha família praticamente quase toda é adepta, né? Ao espiritismo. E eu fui até o quarto dela, já fui receioso, né? Porque aí aquela risada, o sorriso e aquela voz com um pouco de eco, como se estivesse distante ao mesmo tempo bem perto. Foi aumentando mais ainda, né? Aí eu lembro que eu abri a porta do quarto e fui colocando a cabeça devagarinho para poder enxergar o que realmente estava acontecendo. E eu vi na cama, na cabeceira da cama dela, duas pessoas, né? Uma do lado da outra, mas na verdade os estudiosos falam que quando a pessoa não é médium, que realmente não está dentro mesmo do espiritismo, não consegue enxergar a pessoa, a imagem da pessoa. Eu não enxerguei a imagem da pessoa, né? Eu enxerguei a aura da pessoa, uma energia bem fraquinha. Eu não... Quase sumindo. Quase sumindo, exatamente. Eu, apesar de não beber, na época eu era bem novo, aí que eu não bebia mesmo, e eu fiquei espantado ao mesmo tempo curioso. E eram duas pessoas que estavam sorrindo, né? E continuavam conversando
e sorrindo, mas distante, sem eu conseguir entender nada. E senti medo e ao mesmo tempo curiosidade. Eu olhei por alguns Curiosidade. tempos. Curiosidade. Curiosidade? Curiosidade. Doido pra enfrentar. Doido para enfrentar. Eu fiquei muito espantado, porque até então eu nunca tinha visto, né? Eu nunca tinha visto. E aí eu... Era bem jovem nessa época, né? Bem jovem. 1990, né? E eu, ao mesmo tempo que me deu curiosidade, me deu medo, né? Mas eu vi, visualizei as duas pessoas sentadas e ao mesmo tempo que eu tive coragem de ficar um pouco, bateu um medo muito grande e aí eu saí na carreira. Peguei, logicamente que eu peguei o doce, né? Mas o doce, tem que pegar, né? O pavê, e abri a porta do apartamento. Naquela época os prédios quase não existiam elevadores, vários prédios, era um conjunto de prédios. E aí eu desci as escadas, se eu não me engano, eram cinco andares. Eu acho que eu desci de um pulo só. Eu lembro que era bem espaçoso, né? Exatamente. E eu desci numa rapidez tão grande e cheguei até então lá embaixo, na festa da família, e desesperado, né? E não era de beber, mas eu estava doido para tomar alguma coisa quente, que eu estava meio desesperado. E nisso eu lembro que uma prima minha, Nelma, ela veio até a mim. É filha da tia Sula? Filha da tia Sula, exatamente. Me oferecer o telefone. E eu queria um troço quente, porque eu estava desesperado. E ela falando para mim que antigamente não existia celular, era aqueles telefones de fio e pregado na parede, dizendo que um tio meu, e esse tio Tonho, mora em São José da Laje, que é interior, é município de Alagoas. Vivo até hoje. Tem 85 quilômetros de Maceió. 85 quilômetros de Maceió. Hoje com 84 anos, né? 84 anos. E ela falou, tio Tonho quer falar contigo, Roger. A cameraman tá falando também aqui, a dona Val, né? Câmera girl. E ela falou, tio Tonho quer falar contigo. E eu não sabia o que ele queria falar comigo, porque até então só eu tinha visto, né? E eu não vi nada de feio, eu vi dois espíritos. Então tava acontecendo tudo ali e do nada o tio ligou pro senhor. Exatamente. Pro senhor. Do nada. Quando eu desci, a Nelma, minha prima, filha da tia Sula, que é a dona do apartamento, já estava praticamente sabendo. Sabendo não, ela não estava sabendo, ela só apenas falou que tio Tonho queria falar comigo. Sendo que tio Tonho é irmão da minha tia, dona do apartamento. E irmã da sua mãe. Exatamente. Irmã da sua mãe também. Né? Exatamente. E o tio também, ele tem um centro espírita lá em Laje. Exatamente, ele tem um centro espírita, né? Ele é um médium muito Ele estudado, muito forte, né? Muito poderoso. Ele é o cabeça, né? Ele sentiu. Na verdade, eu não sabia que ele tinha sentido. Eu peguei o telefone, gaguejando, sem saber o que falar, e ele foi pedindo para me acalmar. A Nelma, quem tinha passado o telefone para mim, nem ela sabia o que tinha acontecido. E eu querendo que ela me desse uma bebida quente, aquele negócio todo. E meu tio já foi logo dizendo, quase não me cumprimentou, foi logo direto ao assunto, falando que eu deveria ter ficado lá. Aí que eu fiquei mais arrepiado ainda, e que eu deveria ter feito umas orações que eram espírito de luz, e realmente era espírito de luz. Era da família, né? É da família. Ele me dizendo que era vovô Fausto e Olha só. tia vovó Gadé, né, que são os pais, é o pai e a mãe de minha mãe, né? E, na verdade, minha mãe é irmã da tia Sula, que é a dona do apartamento, né? Então, no caso, eram meus avós, né? Os pais da minha mãe. Só que isso para a pessoa poder enfrentar e ter maturidade para chegar na hora ou naquele mesmo momento se ajoelhar e fazer umas orações, ter essa ideia, no momento que você pensa nos filmes das pessoas estar puxando o lençol da tua cama, né? Aquele filme de terror e tudo, e eu achei que no momento ia acontecer uma coisa horrível comigo, mas hoje, se acontecer, eu faria isso, né? Você sabe como lidar, né? Exatamente, já sei como lidar. Mas olha só, o mais incrível é o tio Tonho ter essa sabedoria de ter entendimento que estava acontecendo lá sem mesmo
nem saber que já estava lá com ele na cozinha nem nada, né? Exatamente. Ele Você vê que a mediunidade, no- a mediunidade ela é muito impressionante. É como é que é a lei dos espíritos, né? Então é muito incrível, acho muito bacana essa visão do kardecista, né? Pois é, ele é 85 km de distância. Ele não estava lá no momento. Isso é uma das coisas também E ele ligar sabendo que era o senhor. que era eu, entendeu? E isso O tio que, Roger, Rogério. que as pessoas não acreditam, né? Às vezes eu tenho que contar Mas a hoje em história. dia, mas hoje em dia o espiritismo está tomando conta e as pessoas estão tendo entendimento maior. Exatamente. Ele saber que era eu e o que estava acontecendo. Ele a 85 km de distância. Incrível. E aí ele já Muito pediu legal, já muito para eu me legal. acalmar e fazer umas orações que são espírito de luz, né? Que na verdade estava esperando as orações, né? Como eu sou neto, né? E eles Tinha que ser sua. exatamente, as orações tinha que ser minha. E minha tia Sula, que era a dona do apartamento, que hoje já faleceu, ela fazia as orações, ela me comentava, eu escutava através de outras pessoas que os espíritos, não sei se eram esses espíritos, mas outros espíritos, como ela é média, ela fazia as orações dela, mas para ela já é natural, ela como se estivesse conversando com uma pessoa, né, normal. E aí ele me falou, você faz umas orações, fique calmo, que isso aí era do seu avô Gadé e seu avô Fausto, né? E aí eu fiz as orações, né? Na verdade ele queria que eu voltasse lá para poder fazer a oração, né? E eu não tive essa coragem, né? Eu fiz lá um canto afastado, mais em silêncio. E depois que eu terminei, ficou aquela coisa como todo mundo fica, né? É mentira, eu duvido, tá inventando para chamar atenção e tal. E eu falei, então vão vocês lá, vocês vão verificar realmente. E aí os maridos das minhas primas, né? Verônica, né? A namorada da Nelma, todas elas filhas de tia Sula, né? O Jorge, que era esposo de Verinha, todos eles duvidaram. Eu pedi para eles, então vão lá, sobem lá vocês, e se juntou. Dos 3 foram 2, né? Até o apartamento de tia Sula. Chegaram, subiram e foram até a porta. O corredor, voltaram. O que aconteceu? O que tinha? Eles falaram que realmente sentiram a presença. Não sei de que maneira. Energia. A energia, né? Então, as pessoas que não acreditam, quando realmente passa por essa situação, mesmo sem ver, só pelo fato de sentir, ela sente a energia diferente. E eles, tanto que eles não entraram no apartamento, não abriram nem a porta, mas eles deram a mão à palmatória, né? Falaram que realmente perceberam que tinha algo dentro do apartamento, né? Ficou diferente, algo no ar, né? Exatamente. Então é isso aí, pessoal. Essa aí é mais uma história contada pelo tio Roger. Temos mais, não temos? Temos mais história para contar. Não é umas 20, né? Tudo isso. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Esses são mais uns fatos que aconteceram com o nosso tio. E vamos separar mais as melhores, né? Não vamos contar todas não, mas deve ter mais várias, algumas, né? Tem várias, tem. Vamos selecionar as melhores. E dependendo do que está acontecendo no canal, né? As pessoas curtindo, compartilhando, comentando, pode fazer comentário também, fazer pergunta ou até relatar alguma coisa. Nós estaremos abertos. E se for legal e se você tiver coragem, a gente pode fazer uma filmagem com você também, tá bom? Então um abraço do tio Roger. Falou, obrigado. Um abraço meu e em breve estamos aqui novamente. Falou. Valeu. Valeu.